A maioria de vocês não terminam as coisas, sai começando tudo e não termina nada. Isso é repetição de coisas que vocês aprenderam dentro de casa. Não precisa começar 5 coisas, precisa terminar uma. Você tem um chat GPT para fazer pesquisa, tinha que colocar o chat, e colocar o Grok, e colocar o Cloud, para ficar te ensinando o tempo inteiro. O maior segredo que eu já vi para quebrar ciclo é aprender coisa nova. Você não é o que você quer, você é o que você repetiu. Agora vem a parte ruim, estão preparados ou não? O que você está agora na minha frente é tudo que você repetiu a vida inteira. A vida não é tão dura igual você imagina, porque a vida é só um vapor. Só que tem um detalhe. Quando a gente fica abrindo a geladeira igual a mesma pessoa que a gente conviveu a vida inteira, a gente não adquire geneticamente a doença, a gente fica com a mesma doença, isso é provado na epigenética. A gente começa a ter as mesmas doenças porque a gente abriu a mesma geladeira e comeu do mesmo jeito. Por exemplo, vocês estão nos Estados Unidos, e os homens aqui antes da guerra eram todos franzinos, de origem europeia, todo mundo franzininho demais. Para ter bons soldados com um corpo muito forte, criaram essa dieta do rei aí, que é comer muito no café da manhã, até hoje a galera come muito, e aqui deve estar comendo hoje o dobro do tanto de caloria que um corpo mediano suporta. Então você imagina, um golpe publicitário pensado para a guerra fez com que o povo hoje comesse o dobro da caloria que é necessário. E cadê a queima da caloria? Não tem. E aí, repetindo esse ciclo, 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 4, 5, 6 décadas desse jeito, como é que estão os Estados Unidos hoje? 55% dos Estados Unidos está obeso. Obeso. Mas é obesidade mórbida mesmo, negócio assim absurdo. Vocês estão aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Por que eu estou contando isso? Uma repetição de ciclo vai fazer com que as pessoas achem normal. Aí você pensa, um corpo. Uma repetição de ciclo. Vou te dar um exemplo. Quando você é criança, alguém fala mal da sua mãe. Você aprendeu com seu amigo, não fala mal da minha mãe. Eu não sei quantos passaram por isso, eu passei. E aí, tudo que eu fui observando que era ciclo, eu instruí meus filhos de outra forma. Então, por exemplo, se alguém falar mal do papai e da mamãe, e for coleguinha da escola, fala assim, ó, você não fala nada, espera eu chegar. Ou então, no outro dia, me leva até seu amigo e fala, já que você é homem ou que você é mulher mesmo para fazer, fala direto para o meu pai, fala direto para minha mãe. Porque se você quer arrumar problema com eles, eu vou levar a conversa não, você mesmo vai resolver. Ou seja, isso é infalível. E eles não sabem do ciclo que a gente ficou repetindo. De falar o nome da minha mãe, não. E brigava, e levava a mão na cara por causa disso. Lembra disso? Uma repetição de ciclo. Você vai ver, a comida é desse jeito, a religiosidade é desse jeito. E aí as pessoas ficam falando, mas por que a vida é tão ruim? A vida não é ruim. Porque, no fundo, todo mundo quer prosperar para ter mais descanso. Eu estou errado? É isso, sim ou não? Por que já não muda para a roça, então? Por que já não muda para a roça? Aí você fala, porque eu não tenho dinheiro para comprar a roça, então trabalha numa roça. Lá já é o lugar ideal da onde todo mundo saiu no original. Arruma um dinheirinho enquanto você vai trabalhando ali, usa os recursos que você tem de internet, de arrendar terra, de não sei o quê. E aí chega no final, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer arrumar um dinheiro infinito ou automático, ou um dos dois, ou os dois é melhor ainda. Para quê? Para viver uma vida que a gente sempre viveu antes de ter o dinheiro. Só que não é assim que funciona, porque se eu me ponho no ambiente, eu me obrigo nesse ambiente. Se vocês quisessem menos problemas, vocês poderiam ir para um país onde ninguém está querendo comprar carro importado. Por exemplo, vocês poderiam ter ido para a Bolívia. Lá na Bolívia, a frota de táxis de lá é de 1995, foi comprada do Japão, tudo usado os carros. É tipo carro de descarte, e eles usam na Bolívia até hoje. Vocês têm noção do que é isso? Não dá nem para ficar com a cabeça dentro do carro. Acho que foi a pior experiência que eu já tive com o transporte na minha vida, foi na Bolívia. E não é um exagero de 10 carros, não. É uma frota de carro da década de 90, que às vezes você senta numa mola no banco. E aí tem um problema de mau cheiro e uma loucura, você tem que ficar com a cabeça do lado de fora. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Quem não teve, eu sugiro que tenha, para você entender o que é ambiente. Por que eu estou te falando do ciclo? Num país o carro velho não serve, no outro eles quiseram meio que tirar vantagem. Até hoje tem uma frota arrastando pelas ruas. O que acontece? A questão do ciclo, o ambiente, a geladeira, as falas, a religiosidade,
a escassez. Você imagina sendo treinado por 1 ano com alguém escasso? É muito tempo, sim ou não? E 10 anos? E numa nação em 500 anos? Você entende o que é um pequeno problema? Esse pequeno problema faz com que essa repetição de ciclo faz com que você energeticamente, mesmo não querendo, você vai responder energeticamente a isso. Eu vejo algumas pessoas que às vezes vêm para os Estados Unidos, chegam lá no Brasil, dá um desespero, não quer morar lá mais. Por que o meio-fio de lá é diferente do daqui? Por que o asfalto daqui é diferente de lá? Pasmem, tá? As maiores empresas que fazem asfalto nos Estados Unidos são brasileiras. E aí a empresa é brasileira, mas o asfalto aqui é diferente. Por que as coisas são diferentes? Por causa de uma repetição de ciclo. Por exemplo, acho que vocês assustaram quando vocês vieram para cá, do tanto que eles respeitam no trânsito, sim ou não? Você finge que para no stop, né? Os caras param. Os caras param no stop. Se tiver alguém passando fora de faixa ou não, não interessa. O pedestre é prioridade, sim ou não? No Brasil, quem é prioridade? Ninguém é prioridade. No Brasil, se eu precisar de mudar para a pista de lá, eu ainda subo no meio-fio. Esses dias eu estava indignado, porque eu estava calculando quantos trilhões de meio-fio tem no mundo. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eu comecei a fazer as contas de quantos bilhões de toneladas que tem de tinta só para sinalizar para o povo respeitar o trânsito. Placa, tinta, quebra-mola e meio-fio. E eu fiquei pensando, se todo mundo fosse civilizado, não precisaria gastar trilhões com essas coisas. Seria, né? Uma placa, às vezes, ajuda só sinalizando, né? Então, seria muito boa ter ela. Só que eu fiquei imaginando, por que todos os lugares tiveram que fazer isso? De novo, processo civilizatório nada mais é que quebra de ciclo. Você vai na Inglaterra, por exemplo, a galera está dirigindo pelo lado direito até hoje. E se for pegar como é que uma pessoa sobe num cavalo, é o mesmo lado que a pessoa entra no carro na Inglaterra, em países que foram colonizados pela Inglaterra. Olha que interessante o que é ciclo. Até hoje, os caras dirigem pela direita. Então, o carro nosso aqui tem o volante do lado esquerdo, de lá tem do lado direito. E aí, o motorista entra pela calçada no carro. É isso mesmo, não? Eu sei que quando eu fui dirigir a primeira vez lá, eu fiquei completamente confuso, por causa do ciclo. Você imagina, você repete uma coisa num ambiente, se você não fuma, mas está num ambiente que fuma, você é fumante. Porque toda hora inalando aquela fumaça faz você ser um fumante. Você está colocando nicotina para dentro. Você não está com o pulmão destruído igual a pessoa, mas você está inalando. Você está repetindo o ambiente, você está repetindo as pessoas, você está repetindo a frequência, você está repetindo o acesso, você está repetindo algumas ações ou omissões. Porque você está num ambiente cheirando um cigarro que você não está tragando, você é um fumante passivo. O fumante ativo está tragando, está pondo esse negócio para dentro aí. O que acontece? Só de repetir no ambiente, você acaba virando aquilo. Muitas pessoas, elas confundiram Deus com religião. E aqui eu não quero mandar indireta, não é arrumar confusão com ninguém. Na minha cabeça é o seguinte, de tanta pessoa repetir, ela está convencida que ela conhece Deus. Só que ela nunca ouviu Deus. Ela ouviu da boca de alguém falar, né, desse Deus. Mas ela nunca sentiu clareza, nunca teve discernimento, nunca teve revelação, nunca teve impressão espiritual. Nunca teve uma revelação direta do trono. Eu fico encabulado de ver um ser humano desse jeito. Eu, Pablo. Então, a pessoa está no ambiente, ela fica repetindo. Ela, por exemplo, está num ambiente onde as pessoas controlam ela emocionalmente. Você não está entendendo. Se você não confrontar, não decepcionar, não desapegar, não ressignificar, não fazer o que precisa ser feito, você vai respondendo energeticamente uma vida inteira do mesmo jeito. O Nésio Monteiro, que vocês conhecem aqui, eu brinco que o apelido dele é protótipo. Estava rindo com ele ali agora no camarim, do nível de desapego dele. Ele contando os projetos dele aqui nos Estados Unidos. E eu ri e falei, cara, como que deu certo o cérebro desse cara ter mudado tanto igual mudou? Como que deu certo? Eu lembro,
Eu lembro, a gente, né, fazendo um dia de campeonato de kart, e ele não conseguia me pegar de jeito nenhum. E ficava só em segundo. Algumas vezes eu errava ali, ele me passava, logo eu ultrapassava ele e continuava em passo. Chegou um momento eu falei, cara, tem que quebrar um negócio aí. Aí ele, o quê? Eu falei, abandono. Eu vi abandono. Nunca, não tem nada a ver. Aí ele até comenta, ele fala, rapaz, primeira vez que eu estou vendo o Pablo errar um bloqueio, não é possível. Falei, você tem um rolê de abandono que você sentiu deixado para trás. Com base no que você está falando isso? Eu falei, cara, eu também fiquei temeroso assim, em te contar isso, mas toda vez que você me passava, você não sentia alegria em estar sozinho na frente. Você ficava me caçando. Como se você não tivesse liberdade de governo, como se você não tivesse pronto para liderar ele. Você está de brincadeira. Aí nós sentamos e ele caçou, achou um negócio da infância dele, desbloqueou e foi uma grande merda que eu nunca mais ganhei dele. No kart, né? No carro ele não ganha de mim até hoje. Mas no kart ele, sei lá o que aconteceu com esse homem. O que acontece? Foram tantas coisas que aconteceram, é por isso que eu brinco que ele é o protótipo, que eu fui vendo e tirando o bloqueio. E ele com o coração 100% aberto e 100% atencioso nisso, não foi tão difícil. Então, você imagina nesses últimos 5 anos, ou mais, hein? Eu acho que eu conheci o Nésio, acho que tem mais de 5 anos. 7 anos, né? Ó, tá na plenitude já, fechou um ciclo. Fechamos um ciclo juntos, hein? Você foi meu aluno no IP100, né? O IP100. Eu lembro de você na plateia, igual as pessoas estão aqui. Eu fiz 15 palestras numa semana, o Nésio teve em todas. Aí ele de boa, assim, sentado no meio do povo, o que você está fazendo aqui de novo? A palestra tem o mesmo tema. Ele falou, mas você não repete nenhuma. É por isso que eu vim. Aí ele vinha na outra, aí eu falei, cara, mas é a 5ª vez que você está vindo na palestra de anti-medo. Ele, mas você não repete. Os negócios é tudo diferente, o nome é igual, mas aí eu fui curtindo ele no meio da plateia, antes de saber o que a gente ia virar, né? A amizade, a sociedade e tudo. O que acontece? Eu lembro o dia que ele, repetindo um ciclo que ele nem sabe de onde saiu, ele queria desistir de andar de bicicleta. Juntamos 14 pessoas, e vocês conhecem alguns pela fama, foram famosos aí na internet. Juntamos 14 pessoas, compramos as bikes de corrida e começamos a pedalar todo dia. 5 dias já tinha um monte de desistentes. E 10 dias já não tinha quase ninguém, tinha eu, Nésio mais um. Aí chegou uma hora, eu falei, eu não vou parar de pedalar. Eu vou continuar pedalando. E aí eu quero ver quem vai sobrar. Quem que ficou por último? O Nésio. E aí chegou um momento, a gente pedalando, e ele falou, eu não suporto pedalar mais. Eu falei, mas o que é? Dor na perna e tal? Aí ele falou, eu falei, então faz o seguinte, deixa que eu vou empurrar sua lombar aqui e eu vou pedalando para mim e para você. Ele ficou puto. Como que isso é possível? Eu falei, cara, você está sentindo dor? Tô. Troca a dor de lugar. Mas como? Aí foi explicando. Só que o que o Nésio foi contar depois para mim é impressionante. Nesse dia, a gente acordava às 5 horas da manhã para pedalar. Ele pensou em rasgar o pneu para não andar. E a escassez era tão grande que ele pesquisou antes quanto que custava o pneu. E ele estava numa fase bem difícil. E o pneu era tão caro que ele falou, não vou cortar só por causa disso. Porque se eu falasse que estava murcho, eu ia encher. Se ele falasse também que estava rasgado, eu ia pegar uma roda minha e emprestar para ele, que eu tinha reserva. E ele foi na raiva. Só que o que fez a transformação na vida dele foi ele ser honesto. Ele falou, eu não consigo mais pedalar. Aí quando eu empurrei ele, acionou um negócio nele tão forte, que ele virou e falou, cara, não é possível que você tenha esse tanto de força. Mais um caso interessante, do Nésio ficar impressionante no pedal. Aí você fala, o que o pedal tem a ver? O que kart tem a ver? O que todas essas coisas têm a ver? O segredo é o seguinte, as atividades são reflexos dos nossos ciclos. Queria que você repetisse isso. Fala assim, ó, as atividades refletem os nossos ciclos. Por exemplo, a maioria de vocês não terminam as coisas, sai começando tudo e não termina nada. Isso é repetição de coisas que vocês aprenderam dentro de casa. Não precisa começar 5 coisas, precisa terminar uma. Pra você fechar um circuito, um ciclo na sua cabeça, para você amadurecer, para você partir para o próximo nível. E o que é o BO? A gente é fazedor de tudo. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava limpando um ar-condicionado, as telas, né? As entradas assim no quarto. Tem umas 6 entradas no meu quarto.
Aí tirei tudo, falei, agora lava aí que a gente... Aí depois me chama que eu subo aí na escada e eu meus parafusos aí pra gente resolver isso rápido. Tava reformando o quarto, aí para finalizar eu falei, só falta limpar isso. E aí eu já peguei uma lancha, já montei os meninos e já fui sair, né? Na hora que eu fui saindo, o Gonçalves, que anda com a gente, olhou e falou, cara, você não quer terminar esse negócio primeiro? Aí aparece meu filho, mas a gente não ia jogar bola? Eu falei, cara, lavar a tela, pegar o barco, jogar bola. São 3 coisas que eu gostaria de fazer ao mesmo tempo. Eu vou fazer, mas não no mesmo tempo. Eu vou escolher agora como terminar essa tarefa. E a Bela já dentro do barco. Vamos embora entrar no lago. Meu Deus, Isso aconteceu ontem. Olhei para o sol, 3 horas da tarde. Vocês vão limpar esse barco aí primeiro. Eu vou limpar essas telas. Vou parafusar esses negócios na parede. Nós vamos sair nesse barco. Na hora que o sol se pôr, nós vamos jogar bola, que tem luz no campo lá de casa. E aí eu vi a agonia de quem queria ir para a bola, o outro que queria ir para o barco, ir para o lago mais rápido. E eu fiquei pensando, cara, o segredo é só priorizar. Só que a repetição de ciclo de gente que é procrastinadora, eu já vou te contar por que você é procrastinador, por causa de uma repetição. Vocês não vão acreditar, mas vocês são procrastinadores, a maioria de vocês, por causa de sono, por causa de água. Coisas tão bobas, o tipo de comida. Essa é a procrastinação química. A procrastinação almática, ela acontece quando você não governa, não desfruta e não transborda. Faltam essas 3 coisas, sua alma vai procrastinar. E a procrastinação espiritual, que são 3, né? A espiritual é o quê? Tudo é alguém que faz por você. Você não flui sozinho no trono, você não flui sozinho na luz, no trono de Deus, especificamente. Agora você imagina, eu fico imaginando, imagina um ser humano com as 3 procrastinações ao mesmo tempo. É tipo, é a situação análoga a alguém que está na UTI. A pessoa está respirando por aparelho, alguém que traz sonda para ela nem dá conta de fazer nada, ela está inativa, ela está vegetal. E aí que está o detalhe. Por que você fica repetindo esse ciclo? Ambiente de gente enrolada, de gente que não cumpre o que fala, de gente que não prioriza, e vai repetindo. Qual que é o problema do ciclo? Fala com a boca assim, ó. Um ciclo é um dia, que é um giro do globo. Se a Terra girar, completou um ciclo. Então vamos lá. Um ano tem 8.000 e poucas horas. Então você ficou 10 anos, dá 87.000 horas. A vida tem 1.051.200 ciclos, ou seja, dias. Isso é em horas, né? Em dias tem 43.800 ciclos. Se eu fosse você, eu guardaria isso. O limite de vida humana são 43.800 ciclos. Vocês já viram as baterias de celular? Alguém aqui já trocou bateria de celular? Que estragou? Alguns, né? Por quê? Porque você usou tanto e carregou todos os ciclos da bateria. Ou você enfiou esse trem dentro d'água, ou esse negócio caiu com muita força, ou você gastou todos os ciclos da bateria. Eu estava vindo agora no Tesla, ele falou, vou dar uma diminuída nos recursos aqui, porque está acabando a bateria. Achei massa demais. Assim são as pessoas. Se você perceber o que é ciclo para o ser humano, ciclo, nós temos 43.800. Só que a maior parte dos ciclos vividos até agora foi do jeito que você não quer. E viver o ciclo do jeito que você não quer dá o resultado que você também não quer. Eu acho que dá para chegar em casa. Você que tem experiência, 15% daqui lá dá para chegar, né? Dá ou não? Dá, é só desligar o ar. Ela vai sem ar, desliga. Nem conversar com o Grok, que o Grok deve comer a bateria tudo. Tem que relatar um negócio desse. Eu não quero mais dirigir carro, não faz sentido, cara. Eu vi o Nésio dirigindo e fazendo as coisas dele. E dirigindo não, né? O Tesla dirigindo sozinho. Aí um amigo nosso, o Henrique, fazendo a mesma coisa. Eu falei, cara, eu comprei um Tesla, levei para o Brasil, qual que é o BO? Lá não dirige sozinho. Lá ninguém dirige nada, né? Lá o presidente não dirige o país, a Tesla não funciona lá, nada funciona lá. Petrobras não funciona. Petrobras em outro país funciona, lá não funciona. É a coisa mais louca que eu já vi lá. Mas Deus tem um plano para aquele lugar. Amém. E o plano envolve vocês voltarem para lá, inclusive. Em breve vai ser um documento, e esse documento vai estar escrito assim, ó.
Tudo que você construiu na América, você vai entrar sem pagar imposto aqui no Brasil, mas precisamos de vocês aqui, entendeu? Quem não bateu palma é porque não construiu nada, tá ruim aqui, né? Eu já sei. Quando eu falo isso para alguém que construiu qualquer coisa, fala, tem que repatriar o dinheiro de vocês, pô. Porque vocês são brasileiros com mente aberta e precisa de vocês para reconstruir um país. Mas você conversa para outro dia, vamos resolver o básico primeiro. Esse negócio aí é doideira. O que acontece? Acontece o seguinte, essa repetição de ciclo, eu encerrei, assim, já tem alguns anos que eu não fico mais dirigindo, que eu tenho motorista, segurança e tudo, né? E também no estilo que eu fiz lá na cidade que a gente vive, há alguns meses, né, que a gente viaja muito, mas a empresa, o prédio nosso, fica a 3 minutos de casa. A gente praticamente mora no interior, né? Não pega um semáforo para chegar na empresa. A escola é 12 minutos. E qualquer coisa além dessa distância, eu só vou de helicóptero. Ou seja, eu quebrei alguns ciclos. E esses ciclos, eu não quero que eles repitam. Por exemplo, para mim não faz sentido, hoje, tendo um Tesla, um Cybertruck, fazendo o que ele faz, alguém pegar num volante. Na minha cabeça não faz mais sentido. Mas sabe, ninguém tem dinheiro para isso, mas tem tecnologia disponível para isso. E eu nem te conto como é que faz para você comprar um carro desse barato. Até o ciclo de não saber comprar é terrível. Você compra coisa cara porque você não sabe comprar. Porque tem como você comprar essas coisas com acesso assim absurdo. Aí você fala, cara, o que é isso? Já estou te apresentando. Quebre o ciclo do ambiente. Se você estiver no ambiente, você fala, cara, eu quero uma cyber dessa para... Você imagina, vocês não gastam pelo menos 1 hora no trânsito todo dia aqui? No mínimo, sim ou não? Imagina 1 hora dessa produzindo, sem prestar atenção em direção. O negócio dirigindo sozinho. E eu sei aqui, ó, trabalhando. Aí você fala, mas trabalhando o quê? Alguns pedidos para inteligência artificial, porque quem tem que trabalhar é ela. Outra quebra, vai ser os humanoides agora. Vocês vão ficar forçando a barra e querer fazer as coisas. Os humanoides da Tesla vai fazer a Tesla parar de fazer carro. Que é o que o maluco do Elon Musk falou e perdeu 500 bilhões com essa loucura aí que ele fez acho que foi na Nasdaq, né? Ele deixou de ser trilionário essa semana, vocês estão sabendo ou não? Porque ele só fala loucura, então ninguém sabe para onde está indo a conversa dele. Mas o que é o interessante da quebra de ciclo? A gente uma vida inteira, com os nossos olhos, assistiu todo mundo dirigindo, a canseira. Eu vim para cá sem pegar no volante, eu fiquei doido. E eu não consigo esconder a surpresa que é todos os dias, mesmo estando há muito tempo já aqui nos Estados Unidos dirigindo, eu não dirigindo, né, o Tesla dirigindo, e eu ficando assim, cara, mas como que pode, velho? Isso é muito doido. Do dia que eu peguei o carro até agora, até hoje, eu só vi um erro do carro. E a gente comete uns 10 por dia. Olha o erro dele. No meio de uma avenida, ele viu uma placa esquisita que tem dentro do meu condomínio, ele leu como se fosse pare, e ela estava escrita slow. E ele parou no meio da... Assim, pode atrapalhar o fluxo ali, né? Só um erro, em diversas horas de pilotagem. Esse negócio que eu estou falando para você quebra mais um ciclo. Colocar alguém para fazer certas atividades para você vai quebrar outro. Vou te dar um exemplo. Isso aí eu já fiz tem uns 7 anos. Eu te dou essa atividade agora para você fazer, para você entender. Se você quer prosperar, você precisa disso. Você tem que anotar, tá? Anote tudo que você faz que não dá ROI. Tudo que você faz que não dá ROI. Vou dar um exemplo. Eu não vou, em hipótese nenhuma, em supermercado no Brasil. Aqui é porque a Bela fala, eu quero ir no Walmart. É porque aqui é o lugar de diversão para a Bela. Mesmo assim, eu não vou na maioria das vezes. Só que no Brasil é nunca. Por que eu não vou no supermercado? Porque é a atividade que não dá ROI. Se você calcular uma vida inteira, repetindo um ciclo de você buscar a mercadoria. Vou narrar aqui para ver se você lembra. Você entra no carro. Então você tem que parar um horário, que é o mais precioso que existe. Entra no carro, pega trânsito. Desce do carro, pega um carrinho. Aí fica 2 horas andando naquele supermercado com aquela lâmpada branca, você fica parecendo um frango de granja com os olhos regalados, com aquela luz, que ela é estimulante. Você vai pegando, dando zigue-zague em todas as prateleiras, joga, passa no caixa, tem que tirar tudo do caixa, aí bipa, aí devolve, coloca na sacola, coloca no carrinho, que depois tira do carrinho, coloca no porta-mala, vai embora para sua casa. Pega trânsito, chega lá, tem que carregar aquela sacola e depois você tem que desembalar. Vamos apertar um botão? Compra pela internet. Você não tem um funcionário humanoide para fazer isso? Compra pela internet. Tem compras que saem mais barato. Resumindo,
Se não dá ROI ao supermercado, o problema é que vocês estão tão doentes emocionalmente que esse supermercado virou terapia, sim ou não? Ah, essa aqui é a minha terapia. Rapaz, que terapia ruim. Sua terapia tinha que ser descobrir um código novo. Você tem um chat GPT para fazer pesquisas, tinha que colocar o chat, e colocar o Grok, colocar o Cloud, para ficar te ensinando o tempo inteiro. O maior segredo que eu já vi para quebrar ciclo é aprender coisa nova. O comando mais poderoso que existe no cérebro não é sexual, é de aprendizado. Quando solta fogos no cérebro, não é o ápice do sexo, não é ápice sexual. É quando o cérebro assimila algo, quando ele aprende algo pleno. E ele fala, entendi. Se você entender isso, aí você vai pegar essa inteligência e vai falar, até ela tem que me dar ROI. Por exemplo, eu lembro que eu fazia comida em casa, ajudava a Carol, né? Quando a gente casou, e ajudava com o maior prazer, porque essa era a minha visão. Nasceu um menino, o primeiro, o Lorenzo, eu ajudava trocando fralda, cuidava disso o tempo todo. Nasceu o segundo, eu já fiquei veaco. Falei, rapaz, se eu quero ter stand de filho, eu vou ficar só por conta disso. Isso aqui vai dar ROI. Trocar fralda dá ROI? Não. Isso aqui dá ROI? Não. Ser babá dá ROI? Não. Isso aqui dá? Não. Então, eu tomei uma decisão. Por causa de quê? Por causa de um ambiente. Eu estava numa reunião de igreja, numa célula, e aí um amigo falou, eu não quero mais ser babá, eu não vou fazer nada de tarefa de casa mais, eu quero é prosperar. Aí minha mulher estava do lado, Carol fez assim para mim, ó, você vai fazer o que você faz, que você é o melhor pai do mundo. Eu falei, não, mas eu não aguento isso mais. Naquele dia em diante, eu instaurei a revolta. Nós explodimos. Porque a maioria das tarefas que eu estava fazendo não dava ROI. Como as tarefas não dão ROI, o que acontece? Você vai ficar preso num ciclo. Foi maravilhoso trocar fralda? Foi, mas tem que ser pouco tempo fazendo isso. Por quê, meu Deus do céu? Eu sei que tem gente que fala, rapaz, você não pode falar isso para todo mundo. Nem todo mundo parou para me ouvir, não precisa se preocupar com todo mundo. E os que pararam ainda estão duvidando. E outros ainda estão xingando. Poucos vão fazer o que eu estou falando. Então, fique em paz, porque até os que estão ouvindo não vai absorver. Agora, se você quiser prosperar, você vai listar tudo que não dá ROI. Esse tanto de grupo de WhatsApp não dá ROI. Fica esse tempo todo em celular, não dá ROI. Não dá. Não dá. Nézio, quanto tempo você está sem mexer no Instagram? Tem 6 meses. Eu fiquei de 20 de novembro a, 10 de maio. Sem tocar no Instagram. E aí, como é que faz? Se eu continuei te vendo, alguém pegou o vídeo meu antigo, eu mesmo mexi, eu não mexi. Aí você fala, cara, mas como que isso é possível? Eu estou te contando. Eu ainda uso o Instagram para fazer dinheiro. Por que eu estou te contando isso? Porque se você não entender, você só vai ficar do lado dos consumidores e não do lado dos produtores. Ah, mas a gente também tem que consumir. Tem mesmo, limite, 5% da nossa energia. Produzir, 90%. Cara, por que a gente não pode consumir muito? Senão não vai crescer, chefe. Senão você vai ficar doido. Você fica o dia inteiro trabalhando para arrumar dinheiro para comprar um negócio, aí você para assistir um jornal, e aí você vai ver outra propaganda, e aí tudo que alguém solta na notícia é para te pôr medo para você comprar um negócio. Por exemplo, está roubando carro demais. Qual que é a propaganda que vem no intervalo? Não precisa nem te contar. O que acontece? Se está roubando muito carro, aqui não é o problema, né? Que aqui é obrigatório o seguro, né? Então não precisa nem fazer propaganda. Por isso que vocês não ficam vendo o povo falando. Tem gente aqui que nem sabe que rouba carro em Orlando. Vocês sabem que rouba muito carro aqui em Orlando, sabe ou não? Tem gente que nem sabe. Pois então, rouba muito carro. Rouba e furta muito carro. Foi mais uma. Então já foi 2 na minha conta. Está roubando também, ó. Só que engraçado. As pessoas aqui tudo tem seguro. Que é obrigatório ter o seguro. Então não é apavorante para ninguém. Agora pergunta no Brasil. Cada 10, 7 não tem seguro. Ou seja, uma nação onde tem a criminalidade alta e ninguém tem seguro, o que acontece? Cabum. Ou seja, você imagina, você está num ambiente, esse ambiente ele fica patrocinando você negativamente. Alguns de vocês pensaram o seguinte, eu não aguento o Brasil mais, vamos mudar para os Estados Unidos. E lá tudo vai ser diferente. Você sabe o que aconteceu, né? Exportação de pobreza para o United States of America. Você vê com todos os seus ciclos perturbados, com a energia ruim, mudou de geografia e não prospera. Qual que é o BO? O problema era o Brasil?
Não, não era o Brasil. O que acontece? Como muita gente tem a mesma ideia, vem para a América e não quebra os ciclos da nossa cultura, chega aqui e não prospera em nada. E aí depois fica todo mundo amontoado falando mal um do outro. Cuidado, eu ouvi o Mailton. Eu fiquei ali uns 20 minutos e eu ouvi algumas coisas que o Mailton estava falando. E o Mailton, na hora que eu estava entrando, ele falou, porque tem brasileiro que fica falando mal de brasileiro. Não é brasileiro falando mal de brasileiro, é qualquer um que não quebrou o ciclo falando mal de quem tem um ciclo parecido com o dele. Tá entendendo ou não? É isso que as pessoas fazem. Porque quem governa não fica falando mal dos outros. Sempre vai funcionar energeticamente. Quem perde tempo para falar do outro é porque está sem ROI na própria vida. ROI é retorno sobre investimento. Pegar as atividades suas hoje que não estão dando ROI, vai ser um absurdo. Eu deixei a Carol lá em casa, vim para cá, o que ela estava fazendo? Estava em cima da bicicleta speed treinando para Ironman. Em cima lá com o computador aberto, com as métricas, treinando. Tinha, sei lá, acho que ela tinha nadado mais cedo, não sei se foi ontem que ela nadou. Eu sei que ela está focada por uma coisa, aquilo ali dá ROI. Aquilo ali libera endorfina. Aquilo ali libera dopamina. Aquilo ali começa a dar ROI químico no cérebro. Aquilo começa a transformar o jeito que você se vê. Eu vi ela no treino reclamando. O que você acha? Eu não aguento mais esse treino. Deixa eu te falar uma coisa. O treino representa glória. No dia da prova, não existe prova para quem treinou. Você sabe que prova é só para quem não treina, né? No dia que alguns chamam de prova, eu chamo de desfile. Porque se você carregou glória no treino, lá não precisa de fazer esforço. Lá é só abrir o sorriso e atravessar a linha de chegada. Prova só é para quem não treina. Repete essa comigo, fala assim, prova é só para quem não treina. Eu já fiz treinando e nada senti, ou seja, não tinha prova, e já fui para o Ironman sem treinar. Meu Deus do céu. Foi uma das piores experiências que eu já tive como ser humano. Treinando 9 horas e 46 minutos. Terminei o Ironman no México, Cozumel. Sem treinar, lá em Cascais, Portugal. 15 horas e 55 minutos. Vocês estão fora. Eu queria quebrar a bicicleta o tempo inteiro. Eu queria parar na padaria para comer pão. Tô te falando. Eu passava, sentia o cheiro, rapaz. Eu falava, é aqui que eu vou parar. Eu queria que a roda da bicicleta caísse em buraco para quebrar a roda e parar. E falar, infelizmente a roda quebrou e tal. Na água, meu Deus, eu não tinha treinado nem um dia para essa prova. Foi em 24, que eu fiz lá a campanha da Prefeitura de São Paulo. Aí terminou, eu já fui para Portugal, nenhum treino, não parei nem um dia, nem para subir na bicicleta. Já sou Ultraman e está tudo certo. Deixa eu te contar um segredo. Precisa de carregamento, precisa de glória, treino é para isso. Treino não é para te mostrar se você dá conta, treino é para carregar energia no músculo. Treino é para memorizar. Treino é para explodir, treino é para repetir, treino é para você crescer, para na hora da prova não ser prova. Mas por que a minha vida é uma prova? Porque você não treina. Por que minha vida é um caos? Porque você não treina. Por que eu fico me submetendo às pessoas? Porque você não treinou uma coisa que eu acho que você tem que anotar aí. Chama decepcionar as pessoas. Confrontar as pessoas. Mas vai ser o que de mim? Você vai ver depois. Véio. Todo mundo vai olhar para você e falar, você está ficando doido? Tô. Eu resolvi assumir minha vida sem nenhum tipo de alienação. Você vai ver se o povo não fica doidinho para cima de você. Qualquer um fica. De religioso, pai, marido, esposa, até filho vai querer entrar no meio da sua cabeça. Agora você imagina. Você faz esse tanto de atividade que não dá ROI. Você tem um monte de ambiente que não te faz prosperar. Você tem um monte de gente que atrapalha a sua prosperidade. E é interessante falar com vocês, que é diferente de falar lá no Brasil, é que vocês achavam que ter o sonho americano era só vir dormir aqui nos Estados Unidos. O sonho americano não se constrói no território americano, se constrói na mentalidade americana. E aí a pessoa não tem um amigo americano, não fala inglês, não faz nada. Faz nada. Resumindo, você tem um pesadelo americano. O que você tem que fazer? Você tem que fugir de americano. Americano é muito frio. Eu conheci vários americanos super legais. Eles não são igual a gente, abobaiado igual nós, que fica falando loucura. Mas os caras de boa, mano.
Dependendo do nível social, você vai ter que mostrar as suas credenciais. Se não tiver nada, como é que se chama nós? Cucaracha. É ruim, né? Eu não sei por que você ri, mas tá bom. O que é quebrar o ciclo? Não adianta. Eu e o Nes, a gente começou junto lá o trabalho na África. Hoje ele está num país, eu estou em outro, e cada plataforma no mundo cuida de uma nação africana. A do Nes é Moçambique, né? A plataforma do Brasil cuida de Angola. E aí o que acontece? Quando a gente foi para lá, eu lembro das pessoas pulando na minha frente falando, eu sou missionário, me manda para lá. Aí eu falava, você não precisa eu mandar não, só você ir, ué. Te dou o endereço, você fica lá, ué. O cara, não, eu preciso que você me sustenta. Eu falei, como? Eu sou missionário, você tem que me sustentar. Eu? Hoje você vive que jeito? Não, eu falei, hoje você precisa de alguém para te bancar? É. Não, filho, não vou exportar a pobreza para lá, não. Se você não dá conta de se bancar no Brasil, como é que eu vou exportar a pobreza para a África, que está pior do que nós, irmão? Nunca na minha vida mandei alguém sem condição para lá. Todos que eu mandei para lá tinham condição não só para bancar a si mesmo, mas para bancar o projeto sozinho. O que é o BO? Olha a mentalidade. Um ciclo que fica se repetindo. O cara não dá conta de fazer nada na vida, ele vira bala de canhão para ir para outro lugar. Chega lá e tem que ficar no telefone. Ou eu preciso de comer, eu preciso de não sei o quê. Cara, se você não tem a capacidade de produzir nada, nem de fazer nada, não tem um trem errado na sua vida. Aí você vai pregar um evangelho que ele não é acompanhado de prosperidade. Se você prega um evangelho que a pessoa não se liberta em todas as áreas da vida dela, significa que ela vai ficar presa a alguém. Vocês estão percebendo alguma coisa que eu estou falando ou não? Aí a pessoa vai numa missão kamikaze. Ela não prospera aqui sozinha, mas ela vai para lá para falar de Jesus e vai ficar no telefone pedindo. Negativo. Só vamos exportar a gente que produz. Senão você não vai. Faz sentido ou não? Vocês não estão entendendo. Tanto de coisa que eu fui quebrando o ciclo, que eu fui percebendo. Isso aqui é só uma repetição. Isso aqui é só repetição do que não dá certo. O que eu fiz nesses últimos 20 anos? Eu nem acredito que eu estou há 20 anos fazendo isso. 20. Eu vou fazer 40 agora ano que vem. Eu também não acredito nisso. Caramba. 40 anos. Metade da minha vida foi só quebrando todos os circuitos que eu fui sendo colocado. Sabe uma coisa interessante que aconteceu na Copa? Os argentinos chegaram na Argentina e os caras aplaudiram. No Brasil, amigo, se você não é campeão, você toma pedrada. Pode falar mal tanto que for dos argentinos. Os bichos é catimbeiro. Não, deixa eu abrir meu coração com vocês. Eu falei para os meus filhos, o que vocês querem? Não, eu quero assistir o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Messi. Então tá bom. Então vamos achar os jogos. Se eles passarem das fases X, a gente vai. Não vou ficar indo em jogo de eliminatória, de não sei o que, esse trem não me interessa não. De primeira fase não. Aí a gente foi assistir o Cristiano Ronaldo, o time não toca a bola para ele, normal, não passou. A Espanha ganhou de 1-0. Aí a gente foi lá de novo em Dallas assistir Espanha e França. Eu falei, vai ser um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida. Quando eu vi a França não jogando, por algum motivo que eu não vou declarar porque eu estou aqui, eu olhei e falei, eu não vou mais assistir esse trem aí. Esse negócio aí não funciona, isso aí para mim é mentira. Vou dar uma declaraçãozinha para você, tá? Brasil, França e Argentina, os três ficaram com 30% a 37% de posse de bola. Eu nunca vi isso em time profissional. Eu nunca vi ninguém no nível profissional jogar desse jeito. Resumo para mim, né, que um dia, quando eu era adolescente, quis virar jogador e gosto de futebol até hoje. Aquilo para mim não é normal. Eu vi alguém tirando energia e falando, faz o que vocês têm que fazer logo e vamos acabar com isso. E aí, engraçado, quando você vai assistir um jogo que parece que não está valendo nada, foi o que eu mais gostei na Copa inteira. Dos 104 jogos, o que eu mais gostei foi o jogo da França e Inglaterra, 6-4. Por quê? Porque ninguém estava pondo a mão em nada, os caras estavam ali para fazer gol. É o que eu esperava da Copa. Em resumo, quando eu percebi na França e na Espanha que tinha alguma coisa arquitetada energeticamente, não tenho provas, mas quando eu senti energeticamente o ROI que estava aqui, pelo menos de história foi baixando. E aí zerou para mim. Eu não quero gastar energia com isso aí, não.
E não tem nada a ver com frustração de Brasil, porque eu nem fiquei frustrado. Eu fui lá para o estádio, foi legal, gastei, sei lá, 120 mil reais de ingresso. Meus filhos, aqui, nós aqui, ó, cadê? Pá, pá, pá. Quando terminou, eu falei para eles, deu a lógica, viu? Pode ficar em paz. O Brasil mereceu terminar desse jeito. E está tudo bem. Tem um técnico que não entende do time, tem todas as coisas. Deu a lógica. Não tem frustração nenhuma com a nossa seleção. Nós estamos 24 anos sem ganhar. Isso é coisa de gente com a energia bem baixa que fica fazendo essas contas. Não dá nada para nós. O que eu quero saber é o seguinte, cadê o ROI? Não tinha. Quando eu fui percebendo que existe uma parada meio que teatral, meio que batismal, meio que de transferência de poder, aí eu desconectei mesmo, 100%. Para mim não dá ROI. E eu venho fazendo isso nos últimos 20 anos. Tudo que não dá ROI para mim não interessa. Tudo que não dá ROI, eu corto. Então, faça uma declaração agora. Fala assim, ó, tudo que não dá ROI, eu desconecto. Então, o que você vai ver? Você vai ver que tem pessoas que você está tentando mudar a vida delas. Só que você esqueceu de fazer uma pergunta para elas. Você esqueceu de falar assim, você quer? Se não quer, não muda. Vou dar um exemplo. Você compra roupa nova. E é meio que para mudar seu estilo. Só que 80% das suas roupas continuam velhas. Seu cérebro prefere usar roupa nova ou antiga? Antiga. Então, vamos lá. Você arruma um amigo novo para andar, para você prosperar. Mas você ainda deixa seus amigos antigos. Seu cérebro prefere quem? É óbvio que é os antigos. Porque com o novo, com um padrão acima, você tem que se portar diferente. O cérebro acha isso um saco. Você vai ter que demonstrar habilidade dos outros, não cobra habilidade, porque vocês são tudo ruim mesmo. Então, ninguém cobra ninguém. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. As roupas, elas vão fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. O cérebro vai preferir o antigo. Se você quiser ter um computador com Windows e Linux, ou Windows e iOS, se você mexer uma vida inteira no Windows e instalar o iOS, o que vai acontecer na hora de abrir a tela para escolher um dos dois? Você vai para o Windows. Véio. Eu lembro quando eu migrei minha cabeça para iOS, eu ficava falando mal desse iOS até falar chega. Eu já cheguei mexendo no Ubuntu, no Linux, e eu ficava olhando para aquilo e eu falava, meu Deus, por quê? Porque tudo que é novo para o cérebro gasta energia. Então você quer um ambiente novo. O que acontece? Você está no território americano, mas não vive os Estados Unidos, porque você ainda está com a roupagem antiga, a mentalidade antiga, com a cabeça antiga. O que tem que fazer? Uma coisa bem assustadora. Fazer tudo diferente. Pensar diferente, com o mesmo ambiente, mesmas pessoas, com a mesma frequência, é impossível. Não pensa. Só para você entender. Se for você e a pessoa que você mais convive, lá para a Estação Espacial Internacional, vocês vão carregar da Terra a mentalidade ruim para fora da Terra. Espero que você não vá com essa cabeça. Se você for para Marte e der certos planos do Elon Musk nessa geração, porque eu não duvido de nada. Se alguém falar que tem máquina de teletransporte, não duvido de nada. Eu duvido! Eu já sei que você nem pensa. Só para você saber, tá? Qualquer um que fecha a questão achando que não dá para fazer alguma coisa é porque ele nem está aberto a pensar. Se você quer uma sugestão, seja flexível com a realidade. Se alguém pensou, tem como. Repete comigo, se alguém pensou. Essa frase é dura. Fala de novo, se alguém pensou. Engraçado é que pouca gente termina a frase, e eu não vou fazer você repetir o final. Se alguém pensou. E tem gente que não fala. Vocês entenderem agora ou não? Tem gente aqui que eu repeti para falar. Fala o final. Não fala. Se alguém pensou, aí dá tudo bem. Sabe o que é isso, cara? A sua mente só vai até aí. Diga. Não, vai ter ROI na vida sim. Marcos 10, 29 está escrito o seguinte, você é pastor? Você é pastor? Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. E quando uma mulher está grávida, ela fala mais ou menos, significa que está onde? No ato sexual? O que você me responde?
Seguinte, Marcos 10, 29, você cumprir aqueles 3, mais ou menos, pastor, tô brincando. Para você cumprir o que está em Marcos 10, 29, lá tem uma promessa no versículo 30. Se você deixar pai, irmão, esposa, parente, todo mundo em amor a mim, Jesus falando, né, e ao evangelho, você vai receber 100 vezes tanto o que você deu, acompanhado de perseguição ainda nesta vida. E no século vindouro, a vida eterna. O que você falou do século vindouro, que é o ROI eterno, eu acho que você pode fazer isso. Porque tem jeito de sacar o que é eterno agora e sacar de novo no grande dia. Então, eu vou te falar como é que saca. Se você obedece a Deus e faz o que Ele está mandando, Ele vai aumentar o favor dele sobre você. Ele vai fazer seu nome subir para glorificar o nome dele, mais gente te achar, inclusive para te dar pedrada. Por isso que Ele falou. Se cumprir o 29, no 30, eu já te dou 100 vezes o tanto que você investiu. Então, você tem que entender o seguinte. Se você, às vezes, é um pastor de uma pequena comunidade local, e todo mundo vem até você para tipo, pastor, eu quero confessar o pecado, eu quero um gabinete, eu quero conversar, e você atende todo mundo, é porque você não pegou o conselho de Jetro. O Jetro viu todo mundo tentando resolver o BO com Moisés, e ele falou, não, cara, faz líder de 1000, faz líder de 100, faz líder de 50, faz isso aí não. Ou seja, dar responsabilidade para a comunidade, para que você não adoeça. Por quê? Não dá ROI um pastor ficar atendendo todo mundo. Por isso ele tem que ter os seus líderes que fazem isso, e ter os irmãos que são auxiliares, e todos que estão ali comprometidos com o corpo. Se todas as células do meu corpo acionar meu coração de uma vez, eu tenho um infarto na hora. Se todo o meu corpo acionar meu cérebro de uma vez, eu vou ter uma morte cerebral na hora. Então, tem 80 órgãos aqui que pela homeostase a gente não sobrecarrega nenhum. Entende? Então, vai chegar uma hora que você vai perceber que por não estar ouvindo pessoas que fazem a mesma coisa que você na frequência de cima, você vai ficar repetindo os mesmos círculos, os mesmos ciclos e circuitos. Por exemplo, tem gente que acredita que se não tiver uma intercessão, a pessoa morre, sim ou não? Eu estou há alguns anos sem me envolver com isso. Olha que interessante. Como está aberta a transmissão, eu não vou contar algumas coisas. Eu falo tudo no MEDP aberto. Mas eu comecei a quebrar ciclo. Eu vou te falar, acho que eu já quebrei uns 400 ciclos diferentes. Testando um por um. Um por um. Um por um. E tinha coisas que eu acreditava que eu ia morrer se eu fizesse. Depois que eu fiz, eu falei, mas não é possível. O mundo, na minha concepção de mundo, que ainda é pequeno, acho que 99% das pessoas vivem com 99% de crença em tudo que elas fazem. Tudo para 99% de quem está vivo na Terra vive o tempo inteiro com 99% de crença, 1% de fato. Então, todo mundo muito longe da realidade. Muito. É uma história em cima de outra história, que aí tem uma cortina na história, e aí tem outra história. Quando você corta tudo, você vai descobrir que a história ainda não é a realidade. É a narrativa da distância que uma pessoa tem da realidade. E o que é ignorância? A distância em quilômetros que a pessoa tem de novo da realidade. E aí você vai discutir as pessoas com o cérebro dicotomizado, que é o cérebro que só pensa em dois lados, dualizado. Ele pensa, se você é de esquerda, ou você é de direita, então tem que matar você. Ou então tudo que você fala está errado e tudo que eu falo está certo. Tem um trem errado, tem um negócio que chama realidade, ela não tem lado. Fala com a boca assim, a realidade não tem lado. A realidade é a natureza, e ela representa o próprio Deus. Então, quando você começar a perceber por que começa a faturar um tanto de dinheiro, isso aqui acontece com todo mundo aqui. Por que tem advogado que não passa de 10 mil por mês e tem o cara formando na mesma sala, ganha 1 milhão por mês? Um ganha 10 mil, o outro ganha 1 milhão. E geralmente, falou um negócio aqui muito assustador. Geralmente o cara do fundão é o que ganha 1 milhão. E às vezes nem emprega, porque às vezes ele está desempregado da frente. Mas isso também não é uma máxima, né? Porque a nossa escola lá em Goiânia não, a de São Paulo, nós fizemos um projeto para quebrar ciclo. Olha que coisa. Eu convidei todos os homens, os pais, para entrar em sala de aula. Todos. Imagina, eu entrando com esse tanto de filho que eu tenho. Eu entrei na sala de um, vi o comportamento e falei, eu vou te salvar, cara.
Aí entrei no outro, a mesma coisa, eu vou te salvar. Entrei no outro, vou te salvar. Um dos meus filhos apertava o lápis com muita força. E escrevia com muita força, todo o caderno. E eu não tinha observado. Só que eu fiquei lendo a sala. E aí eu vi ele apertando com muita força mesmo, o braço dele com força. E ele apertando com força. Aí eu, filho, você me permite mostrar um jeito diferente de escrever? O que foi, papai? Eu falei, me dá o lápis, solta assim o braço. Agora escreve suave. Não precisa ser forte. Aí ele, mas ninguém nunca parou para me falar isso. Nossa. Aí o pai, o Felipe, que trabalha com vendas no ecossistema, estava com a filha, ele olhando assim, eu fazendo isso com meu filho, dentro da sala. Aí ele, até hoje eu escrevo assim, minha mão dói, ninguém nunca parou para me falar isso. Aí eu, putz. Aí eu dei aquela respirada. Aí um garoto foi questionar o professor de uma conta, o professor está errado. Eu olhei para ele, eu falei, cara, você pensa diferente. Tem como você falar em voz alta que jeito você pensou para chegar na conta, mesmo que ela deu errado? Tem. E ninguém estava entendendo o menino. Eu falei, cara, você pensa igual eu, velho. Porque eu cheguei na mesma resposta errada que você. Nós pensamos do mesmo jeito. Aí parou tudo na sala. O povo, o que vocês estão querendo dizer? Eu falei, que nem sempre o resultado diz se a pessoa é boa ou não. Mas se ela pensa, para mim é o que determina se ela é top ou não. Agora, você sabe por que você pensou isso? Eu nem lembro a questão. Eu acho que eu lembro. Era tipo assim, eram 8 questões. E para valer 10, 2 tinham que valer 2 pontos. E aí ele chegou numa conclusão errada. E eu também cheguei na hora de primeira. Só que eu só percebi porque meu resultado deu o mesmo dele. Aí eu fui explicar para ele por que 2 valia 2 pontos. Ele ficou doido. Cara, mas não tem lógica. Tem, olha meus dedos, tira 2. Agora pensa aqui, tá? Sacou aqui? Saquei. Então não deu, agora nós vamos colocar isso aqui. Aí ele, foi assim mesmo que eu pensei. Cara, eu falei, cara, o ensino tem que ser refeito, porque todo mundo briga para chegar no mesmo resultado.